Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula daquelas que você só acompanha aqui no nosso canal, agora no YouTube, né? Na primeira videoaula eu falei para vocês que estávamos no Instagram, mas estamos no YouTube, que fica melhor. Nós vamos fazer, né, toda uma organização dessas aulas e aí você fica com essas aulas para você assistir a hora que você quiser. Então, como você sabe, eu sou o professor Jean e nós vamos falar um pouquinho sobre o número de oxidação, agora a parte 3, para a gente dar uma finalizada nesse conteúdo. Lembrando que acompanhe as nossas aulas e acompanhe o nosso canal, se inscreva no canal no YouTube, para que você fique sabendo nos momentos, inclusive, das lives que nós vamos fazer para resolver algumas questões. Então vamos lá. Vamos relembrar aqui um pouquinho o que nós falamos na aula passada, certo? Veja bem, até a aula passada, o que foi que nós falamos? Sobre o número de oxidação e, de certa forma, uma relação com a distribuição eletrônica, o conceito de número de oxidação, que simplesmente vai ser quando o elemento estabelece uma ligação química, iônica ou covalente, tá certo? E aí, para ele adquirir estabilidade, no caso desses elementos que não são os gases nobres, eles vão precisar ou doar, ou receber, ou compartilhar. Já falei que a gente vai falar sobre esses tipos de ligação um pouco lá na frente. E aí, quando ele estabelece essa ligação, automaticamente eu já não posso mais chamá-lo de átomo. Lembra disso? A gente já tem uma nova espécie química que é chamada de íon, que são os cátions e os ânions. As cargas que aparecem ali nos cátions e ânions é o que eu posso chamar de número de oxidação, pois de certa forma já foi estabelecida uma ligação química, ok? Falei também um pouco sobre a determinação do número de oxidação. Vamos fazer aqui uma ligeira, uma breve revisão sobre isso. Lá na primeira aula eu falei que uma espécie química simples, a exemplo de um átomo, o número de oxidação dele seria zero, porque a quantidade de cargas positivas e negativas são iguais. Então, para qualquer substância simples, eu vou utilizar essa regra. Veja bem, olha, o que é uma substância simples? Primeiro, para quem não se lembra, é uma substância formada por apenas um tipo de elemento químico, ok? Por exemplo, aqui eu tenho nitrogênio e 2 átomos de nitrogênio, beleza? É uma substância simples. Isso daqui é o índice, não interfere, tá? Poderia ser formado por 1 milhão de nitrogênios, mas se só tem um nitrogênio, é uma substância simples, então o seu NOx sempre, obrigatoriamente, vai ser igual a zero. Esse pincel bonito, eu peguei emprestado do rapaz lá da Feira da Prata, de Campina Grande, meu amigo Fausto Trigueiro, professor Zaço aqui também, do cursinho para universitário, ele que gosta dessas coisas cheias de cores, tá? Enfim. O enxofre também vai ter carga igual a zero, veja, independente da quantidade, substância simples. Sódio, no estado sólido é sódio metálico, também NOx igual a zero. Bromo, ele vai aparecer no estado gasoso lá na frente, e aí eu também tenho NOx igual a zero, e o cálcio aqui representando apenas um átomo, NOx igual a zero, porque a soma das cargas vai dar isso. Uma outra coisa bastante interessante é o seguinte: se eu já tenho uma substância que é considerada com desequilíbrio de carga e é uma substância simples, a própria carga já é o seu NOx. Então aqui eu não preciso tirar. O enxofre está dizendo que já tem a sua carga menos 2, que é o seu número de oxidação. Aqui eu tenho um composto com desequilíbrio de carga. Composto por quê? Formado por mais de uma substância. Geralmente, o nitrogênio, o enxofre, tá? Essas substâncias aqui, os halogênios e calcogênios, quando eles não estão à direita, tá, da sua substância aí, eles vão ter NOx variável, então geralmente a gente precisa calcular. Aqui lembra daquela regrinha que eu falei para vocês que é muito importante? Essa não é a carga do oxigênio, essa é a carga de todo composto. Então aqui eu teria que cair em uma equação do primeiro grau. Vou transportar isso aqui para baixo para ficar mais fácil da gente enxergar, tá bom? Qualquer dúvida, se não tiver, deixa um comentário que eu faço ela um pouco maior depois para vocês. Então eu tenho aqui o NO3-, beleza? É de todo o NO3 essa carga, ok? Então o que é que eu vou ter? Eu não sei o NOx do nitrogênio, então eu vou chamar de X, fechou? Mas eu sei que na maioria dos casos, e quando os calcogênios estão à direita do composto, o NOx do oxigênio vai ser menos 2. Eu só tenho um nitrogênio, então X vezes 1, X. Mostrei isso para vocês na aula passada.
menos 2 vezes 3, menos 6. Tudo isso é igual, então, ao meu NOx, que é igual a quanto? Menos 1. Veja que é bastante simples, fazendo uma equaçãozinha do primeiro grau, né? X menos 1 mais 6, x vai ser igual, então, a 5. Então, o NOx do nitrogênio aqui seria igual a 5. Perceba isso, que eu sempre vou cair com a equação do primeiro grau. Aqui o caso do NOx do enxofre. Na maioria dos casos, nós já vimos lá, o hidrogênio tem NOx mais 1, o oxigênio tem NOx menos 2. Agora muda um pouco porque eu não tenho desequilíbrio de carga nesse composto. Então, automaticamente aqui, eu vou seguir aquela outra regra. A soma do NOx de um composto tem que dar sempre igual a zero. De novo, vou colocar um x aqui. Caindo em uma equação do primeiro grau, novamente, ó, eu vou multiplicar o índice pela carga. Então, 2 vezes mais 1, deixa eu colocar aqui do ladinho, mais 2, tá? Estou transportando para cá. Aqui eu só tenho 1, então 1 vezes x, x. Olha a regra, a soma das cargas tem que ser sempre igual a zero. 4 vezes menos 2, menos 8. Tudo isso igual a quanto? Zero. Eu caio, então, em uma equação do segundo grau. Fazendo logo essa primeira parte, fica x menos 6 igual a zero, passando o 6 para o outro lado, o 6 vem positivo, então x igual a mais 6. Então, o NOx do enxofre aqui seria, portanto, mais 6. Da mesma forma, vamos proceder aqui nesse composto. Então, o NOx do oxigênio, na maioria dos casos, menos 2, o NOx do hidrogênio mais 1, não sei aqui o NOx do cloro, então coloco sendo como x. Aí o que é que vai ter? Vamos lá mais rápido agora, tá bom? 1 vezes mais 1, mais 1. 1 vezes x, mais x. 4 vezes menos 2, menos 8. Não temos desequilíbrio de carga, então a soma tem que ser igual a zero. Opa, é x, né? Mais x menos 8 igual a zero. Então x vai ser igual a quanto? Né? Passando aqui fazendo uma resolução, mais 1 menos 8 daria menos 7, passando para o outro lado. Isso vai ser igual a mais 7. Então, o NOx aqui do cloro igual a mais 7. Bastante simples, utilizando as regras que nós vimos na aula passada. Uma grande pergunta que nós temos é o seguinte: para que serve o NOx? Tá, e aí eu vou te dizer, como eu já te disse lá atrás, não é apenas para você passar no seu Enem ou no seu vestibular. Quando a gente chegar em eletroquímica, tudo isso vai fazer mais sentido para vocês. Por quê? Na eletroquímica, é justamente através desse NOx, desse número de oxidação, que nós vamos verificar se uma reação é de óxido-redução ou redox, ou de oxidação e redução. Para que a gente precisa verificar tudo isso? Porque na eletroquímica eu tenho dois tipos de reação que estão presentes muito no nosso dia a dia, e a gente vai estudar isso um pouquinho também quando chegarmos em eletroquímica. Uma delas, as reações que acontecem nos geradores químicos de corrente elétrica. Nome bonito isso, né? Bota aí entre parênteses, pilhas ou baterias, beleza? Então, quando há uma transferência de elétron de forma espontânea, gera uma energia positiva, uma DDP positiva, e isso é um gerador químico de corrente elétrica. Automaticamente, isso vai ser uma pilha ou uma bateria. Por exemplo, a maçaneta de uma porta é revestida com um metal que pode ser o níquel, né? É a niquelação chamada. Ali, para você fazer esse revestimento daquela maçaneta, que tem um metal menos nobre dentro dela, e é revestido com um metal mais nobre para ela não sofrer a oxidação, ou seja, se fosse o ferro seria um enferrujamento, eu faço o revestimento desse metal. Para isso eu preciso passar uma corrente elétrica. Nessa reação haverá consumo de corrente, vai haver consumo de energia. A gente diz que a DDP é negativa, estamos falando de uma eletrólise. Então, isso daqui só vai fazer sentido quando a gente começar a estudar eletroquímica. Então, para que serve o NOx? É justamente para isso. Para eu verificar se uma reação é de óxido-redução. Então, o NOx serve para isso. Para eu ver se uma reação é do tipo redox, né? Redução e oxidação. Beleza. E essas reações redox estão mais presentes do que a gente pensa na nossa vida. Então, para isso é que eu preciso determinar o NOx. Em uma reação do tipo redox, eu sempre tenho aquele que sofreu oxidação
E sempre tem aquele que sofreu redução. Vamos lá, a partir daqui. Oxidação é quando há perda de elétrons e um aumento da carga. Ok? Muita gente fala, a carga fica positiva. Não, mentira. Aumenta a carga. Não significa que vai ficar positiva. Também um pouco mais na frente nós vamos falar sobre isso. Redução é quando há um ganho de elétrons, automaticamente diminuição da carga. Vamos lembrar a nossa primeira aula. Eu mostrei para vocês esse composto aqui. NaH, hidreto de sódio. Falei para vocês que o sódio é um metal. A tendência dele é de fazer o quê? Doar elétron. Vai doar quantos elétrons? 1. Nesse caso, ele aumentou a sua carga para mais 1. Ele era um átomo, 0, doou um elétron, carga negativa, saiu, aumentou então a sua carga positiva, que é o próton que ficou no núcleo, que não pode sair. Já o hidrogênio, menos 1. Nesse caso aqui, eu posso dizer o que aconteceu. O sódio perdeu o elétron? Perdeu. Aumentou a sua carga? Aumentou. Foi para quanto? Mais 1. Então, nesse caso, o sódio sofreu o quê? Oxidação. Perdeu elétrons, com aumento de carga. O hidrogênio era 0. Quando se juntou ao sódio, recebeu o elétron, diminuiu a sua carga. Nada mais justo. Sofreu então uma redução. Ganho de elétron, diminuição da sua carga. Passou, no caso do hidrogênio, de 0 para menos 1. Então eu posso dizer que o sódio sofreu oxidação e o hidrogênio sofreu aqui uma redução. É isso que acontece. Veja bem, aí muita gente decora isso. E decorar não é a palavra, né? Hoje em dia, os pedagogos falam nem mais decorar, memoriza. Não é isso que você tem que fazer, você tem que entender o processo. Gente, se eu estou doando, vou pegar o meu amigo Fausto, né, como exemplo, um elétron para Fausto, eu estou oxidando, estou provocando a redução de Fausto. Então, se eu estou provocando a redução, significa que eu sou um agente redutor, tá certo? Não é para decorar, é para você entender. Quem oxida provoca a redução de alguém, então ele é considerado agente redutor. Então, quem oxida é considerado o agente redutor. E lá na frente, quando chegarmos em reação de óxido-redução, é toda espécie química. Onde está quem oxida é considerado agente redutor. Não vou entrar nisso agora para não dar bug no HD, tá? Quem reduz, ou seja, está pegando o elétron de alguém. Ou seja, quem reduziu tomou o elétron de outro. Então, automaticamente, se ele tomou o elétron de outro, significa que ele está oxidando o outro, está sendo o agente da oxidação do outro. Ou seja, quem recebe o elétron provoca a oxidação. Por isso é que quem sofre redução vai ser considerado agente oxidante. Ok? Não é para decorar, entenda. É simplesmente uma questão de você interpretar o que está acontecendo. Então, oxida, perde elétron, aumenta a carga, vai ser considerado o agente redutor. Quem reduz, ganha elétron, diminui a carga, vai ser considerado o agente oxidante. Com isso, eu posso chegar então às minhas reações de óxido-redução ou simplesmente reação de redox. A formação da água pode ser considerada sim uma reação de óxido-redução. Vamos lá então as regrinhas para determinar o NOx e aí a gente fecha, né? Isso, a ideia nesse momento. Veja bem, o hidrogênio, substância simples, só é formado por hidrogênio, NOx igual a quanto? 0. O oxigênio, só formado por oxigênio, NOx igual a quanto? 0. Se ligar, se ligar, alguém compartilhou, ficou o elétron mais perto do outro, transferiu elétrons. Na maioria dos casos, o oxigênio tem NOx igual a quanto? Menos 2. E o hidrogênio, NOx igual a mais 1. Veja o que aconteceu, que o hidrogênio sai de 0 para mais 1.
saiu de 0 para mais 1. Significa então que teoricamente ele perdeu um elétron, porque houve um aumento de carga. Então nesse caso, o hidrogênio está sofrendo uma oxidação. Se ele está sofrendo oxidação, essa espécie química total é o meu agente o quê? Redutor. O oxigênio estava com 0, foi para menos 2. Significa então que ele ganhou elétrons, porque ele diminuiu a sua carga. Automaticamente ele está sofrendo uma redução. Que massa! Então, se ele está sofrendo redução, o oxigênio, tá certo? É o meu agente oxidante. É isso para que serve. Gente, se isso acontece de maneira ordenada, fluxo de elétrons ordenado, você vai cair lá no conceito de corrente elétrica. É por isso que é tão importante esse número de oxidação. Mas por enquanto, a gente para por aqui, tá certo? E aí, num outro momento, aqui nas nossas aulas, nós vamos falar desse tipo de reação que gera, então, a corrente elétrica. Então, vamos lá. O que foi que nós falamos na nossa aula de hoje? Né? Como determinar o NOx, foi a revisão da aula passada. Toda substância simples, o NOx é igual a 0. Uma substância, ou melhor dizendo, um elemento químico já, um átomo com desequilíbrio de carga, o seu NOx é a sua própria carga. Uma substância que tem desequilíbrio de carga, eu não igualo a soma a 0, igualo a soma a carga. Todo composto, a soma do seu NOx é igual a 0. Para que a gente faz isso? Para que serve o NOx? Para a gente determinar se o tipo de reação é um tipo de reação redox. O que é uma reação redox? Quando há variação dessas cargas. A exemplo dessa, o hidrogênio saiu de 0 para mais 1, sofreu oxidação. O oxigênio saiu de 0 para menos 2, sofreu redução. Então eu posso dizer que a formação da água é uma reação de óxido-redução. Lembrando o seguinte, que quem sofre oxidação perde elétron, aumenta a sua carga. Quem sofre redução ganha elétron, diminui a sua carga. Quem oxida vai provocar a redução de alguém, por isso é que ele é chamado de agente redutor. Quem reduz provoca a oxidação de alguém, por isso que ele é chamado de agente oxidante. Aqui, se você não é da Bahia, a gente diz o seguinte, tem uma regra bastante simples. Eu não estou falando palavrão, mas dá para a gente fazer esse resumo da aula de hoje. Preste atenção. Quem perde elétrons, oxida. Quem recebe elétrons, reduz. Ah, professor, entendi tudo hoje da aula. Então, fica a regra. Quem perde, oxida. Quem recebe elétrons, reduz. Ah, que massa. Beleza? Então, na Bahia, né? O nosso palavrão característico também serve para a gente explicar aí as questões da química. Galera, beijão no coração do professor Jean. Fique ligado porque nós vamos fazer live para vocês tirarem as dúvidas com a gente nesse momento de quarentena. Hashtag quarentena não é férias. Vamos estudar aí todos nós juntos. Valeu, até a próxima. Estamos aqui. Beijão no coração.